Hoje a gente vai. Primeiro, boa tarde, né? Boa Boa- tarde. Vamos começar aqui nosso grupinho de estudo Clube do Livro da comunidade da Java Girl Jug. Mas lembrando que eu também tô transmitindo aqui no meu Twitch, né? Meu canal aqui que é de stream. Pra quem quiser quiser acompanhar, também não tem problema. Né? Só que a diferença é que a participação aqui dentro da comunidade é no Discord, né? Então, as meninas, quem quiser participar, entra pelo Discord para poder participar, né, da live, da gravação. Beleza? Então é isso. A gente vai ver recursão. Temos uns tópicos aí para ver. Deixa eu ver até abrir aqui o post, o que tem para hoje. A gente vai ver recursão, né? Recursão é aquele lance que chama, o método chama a si mesmo, né? Recursivo, né? É mais fácil a gente lembrar disso, desse conceito de recursão. Vamos ver os membros estáticos, vamos ver os blocos estáticos, vamos ver um quick sort ali, que é a classificação rápida, um exercício. Vamos ver a introdução de classes aninhadas, beleza? Do livro Java para iniciantes aqui. Vou até voltar aqui. Se a gente precisar acompanhar alguma coisa, tá aqui, ó, a partir da página 198 a gente vai seguir aqui e como de sempre a gente lê primeiro o resuminho, né? A gente já faz um pré-resumo aqui porque ler o livro na íntegra fica muito né, muito ruim ali, a gente não consegue fazer na íntegra muita leitura. A gente faz um resumo em tópicos e depois vai pro código, beleza? Então tá. Adri, quer me ajudar aqui na leitura? Recursão. Definição de recursão. Recursão é um método que chama a si mesmo. Um método é recursivo quando contém uma chamada a ele próprio. O exemplo clássico é o cálculo do fatorial. É um exemplo clássico de repercussão. O fatorial é um número n, é o produto de todos os números inteiros de 1 a n. Exemplo de código. O código fornecido mostra um método recursivo, FACT-R, e um método iterativo, FACT-I, para calcular o fatorial. Ambos os métodos retornam os mesmos resultados, mas com abordagens diferentes. O funcionamento do método recursivo. O método recursivo, FACR, chama a si mesmo até que o valor de n seja 1. A cada chamada recursiva, o método empilha-se e só começa a retornar quando a condição base é atingida. Pilha de chamadas. Cada chamada recursiva aloca espaço na pilha de execução para novos parâmetros e variáveis. As chamadas recursivas podem causar saturação de pilha, resultando em exceções. Comparação com interação. Métodos recursivos podem ser mais claros e simples para certos algoritmos, como a ordenação rápida. No entanto, versões recursivas podem ser mais lentas devido à sobrecarga de chamada de método. Cuidados ao usar recursão. É crucial ter uma condição de término para evitar que o método entre em um loop infinito. Instruções de depuração como printl, ln, podem ajudar a entender o fluxo de execução recursiva. Isso aí. Aí a gente tem aqui um código recursivo de exemplo do livro ali. Vamos abrir aqui o IntelliJ, nosso amigo. A classe ali, Recursion. No livro, o exemplo que
o exemplo aqui é numa classe fatorial. E aí ele tem esse recurso aqui que daí vai utilizar essa classe fatorial, tá? Pra gente conseguir dar uma olhada nesse conceito aí. Com certeza, quando a gente coloca aqui e executa e faz a leitura do código, é que a gente aprende mais, né? Olhando ali Sim. no livro é uma coisa, e quando a gente executa, realmente vai pro código. É que a gente às vezes pega mais o lance, a visão. Pegar a visão do livro. Sim. Então, como disse ali no exemplo, né? Tem duas funções aqui. O FACT-R e o FACT-I. O R é a função recursiva, que ela chama a si mesmo. Tá vendo? Ele recebe um inteiro, um int n. Aí ele faz uma comparação. Se n for igual a 1, retorna 1. Se não for, ele retorna o n menos 1. Um cálculo aqui. Vezes o n, próprio n. E esse aqui é o interativo equivalente, que deve retornar, de repente, o cálculo aqui, parecido, mas ele não tem recursão, tá vendo? Sim. Tem outro cálculo aqui. Faz um for aqui dentro. E aqui, pra não fazer o for aqui, fazer esse cálculo, o for aqui tá, pelo que eu tô vendo, ele não diminui em algum momento para ele chegar ao final. Não, ele vai até menor. O T, tem o T aqui, ó, que é e um result aqui que é o que vai retornar. Então ele tem esses auxiliares aqui para que quando terminar o fatorial, ele retorna o result. Sim. Nesse caso aqui, ele vai chamando a si mesmo até terminar. Mas tem que ter um critério para ele terminar a recursão aqui, né? Senão fica a vida inteira ali, não termina nunca. Tem que tomar cuidado, esse é o risco. Pelo que a gente entendeu, fora que pode ficar pesado, né? Dependendo do que vai fazer. Sim, Então até tá. se bobear o fatorial aí, se tiver um N muito grande, começa a demorar o resultado para Com valores muito certeza. grandes de N, né? Porque ele vai chamar Imagina, vai recursivamente. fazer 1 milhão, sei lá, quantos milhões. É, Aí não se sabe, né? Isso é só um cálculo, pelo que a gente viu ali, é um cálculo simples, não é nada muito complicado. Mas tem que ver aonde que vai ser chamado isso, né? Então é assim, temos o recursivo, temos o iterativo. Vamos rodar. Ele tá chamando aqui, ó. Ele faz uma instancia o fatorial, né? Que tem os cálculos desses dois métodos. Pelo que a gente viu, é público ou não? Ele fica público, né? Como o default é público, agora a gente já sabe que o default é público se a gente não coloca nada, né? Antes no retorno aqui, como é que fala? O encapsulamento aqui, né? sim. Da definição, se é private, privado, ele vai ficar da classe, se não, ele ficou público, por isso que ele está sendo chamado aqui. Aí ele tá fazendo o fatorial R de 3, depois 4, depois 5. E aqui também ele faz do mesmo, só que é o fatorial I. Vamos rodar para ver o que vai. Ó. Ele não demorou para fazer eles, né? Porque são funções simplesinhas. Mas dá pra ver que eles tiveram o mesmo resultado, né? Sim. Mesmo resultado. Só que eles estão fazendo de formas diferentes. Então, assim, qual que é o mais performático?
Aqui a gente teria que fazer uma medição, que nem a gente teve um item lá no Java Efetivo que a gente fez algumas medições ali, tipo colocar um contador e ver quanto tempo de milissegundos cada execução tá levando para fazer, por exemplo. Esse Sim, já seria um diagnóstico mais um pouco mais avançado, né, para quem está programando para ver a performance. Mas aqui a gente só está se atentando aos resultados, então dá para ver que aqui usa um pouco mais de código, né, o que dá para ver visualmente. E sim. aqui menos linhas, né, economiza. Só que o interessante aqui do resumo ali do livro ele tá ensinando, né, a técnica é uma, não sei se é o nome técnicas, acho que sim, né? Sim. Um método, de uma solução, né, que a gente pode fazer no código, chamando a si mesmo, se é uma coisa repetitiva. Sim. Então é isso. E tem alguns certos cuidados aqui para para se tomar na hora de usar essa recursão. Mas tranquilo, né, Adri? Não sei se tu quer Sim. comentar alguma coisa a mais. Já fez alguma recursão? Se já Só na precisou. Sinceramente, só na faculdade. É porque a recursão é interessante, é importante, né? Mas ela traz um grau de complexidade maior também se você tiver que investigar um problema, né? Porque como ela chama a si mesma, com É, certeza na vida real não vai ser uma funçãozinha de 2 linhas que você vai ter que analisar, não vai ser né? um Né? cálculozinho pequeno. Isso, Às vezes a né? gente É precisa de um mais complexo. complexo, né? E a Uhum. forma interativa ali, né? Ele demonstra só que, né? Tem o recurso, torna o código mais limpo, mas também você pode fazer de forma interativa, né? Consome um pouco mais de linhas, mas o resultado é o mesmo. Acho que é isso. Isso aí. Ele vai chamando a si mesmo, só que o que difere aqui é, por exemplo, a condição para sair ele já coloca aqui antes, né? Sim, Antes de sim. chamar ele a si mesmo, porque daí ele já interrompe e para aqui quando chegar na condição. Sim, E sim. o parâmetro que está sendo passado, o argumento, né? Ele com certeza ele sofre uma alteração aqui para ele não. Ele tá se chamando e ele tá com certeza tá diminuindo esse Sim, sim. valor aqui. Então, uma hora, um momento ele vai parar. Sim. Então beleza, vamos pro próximo item, que é, deixa eu ver aqui, recursão. A gente vai ver agora entendendo membros estáticos. No livro aqui, esse trecho. Eu vou ler aqui o resuminho. Ficou pequenininho. Temos umas classes aqui de exemplo. Então, bora lá. Entendendo os membros estáticos. Ah, definição de membros estáticos. Membros estáticos podem ser usados independentemente de qualquer instância da classe. São declarados com a palavra static, não é com E, static. Métodos e variáveis podem ser estáticos. Acesso aos membros estáticos. Não requerem instância de objeto para serem acessados. Podem ser acessados usando o nome da classe seguido pelo operador ponto. Exemplo de acesso timer.count igual a 10, né? Uhum. O, realmente, estático, isso é uma coisa que eu nunca esqueci, assim, é o que eu me lembro mais, assim, desses. O estático dá pra te chamar em qualquer lugar. E aí eu sempre sei, né, quando o Java avisa ali, quando eu tô tentando chamar uma coisa de um lugar que não é estático, que não pode, ele geralmente pede e te indica a própria ideia, falando assim, transforme esse membro em estático.
Porque eu tô Isso. querendo acessar ele e eu não sabia que ele não era estático. Daí ele pede para transformar. Mas daí você tem que ter essa consciência de que se você transformar esse método ou esse atributo em estático, ele vai provavelmente ser chamado de qualquer lugar do sistema ali. O método main estático, por exemplo, porque é chamado pela JVM ao iniciar o programa, é o método padrão, né, Sim, de sim, de criação. inicialização. Então faz sentido ele ser estático. Variáveis estáticas são compartilhadas entre todas as instâncias da classe. A única cópia da variável está disponível para todas as instâncias. Exemplo de código com variáveis estáticas. Aí tem esse static demo, que a gente vai dar uma olhadinha agora. Variável estática y é compartilhada por todas as instâncias e sua modificação afeta todas elas, né? Porque é a mesma. Vou seguir aqui e ler até o final, depois a gente vê os exemplos. Métodos estáticos. Chamados usando o nome da classe sem precisar criar um objeto. Podem chamar diretamente apenas outros métodos estáticos. Podem acessar diretamente apenas variáveis estáticas. Não possuem referência this. Exemplo de código com métodos estáticos, static math. A gente vai ver agora. Restrições. Não podem acessar variáveis de instância diretamente. Por exemplo de erro, um método estático tentando acessar uma variável de instância comum resultará num erro de compilação. Ah, tá, ele não vai nem deixar compilar se você fizer isso. Então, beleza, né? Ruim é se ele não, se eu pudesse colocar no código e daí depois ele dá erro de execução sem avisar. Não, e não deixa nem compilar. Beleza? Vamos lá pro nosso exemplinho. Se não me engano, é o static demo. Não, static Isso. match. O stack demo seria o primeiro, né? Deixa eu ver aqui. Exemplo. Static demo, que é a das variáveis, static match dos métodos. Static demo, cadê? Aqui. Aqui tem até classe alinhada aqui dentro, né? É uma coisa que a gente Sim. também vai ver. Que a gente vai ver também, mas a gente já tá vendo. Que Uhum. aqui o static demo dá até pra ver que tem dois dentro, ó. Ele abre, né? Uhum. Ele abre ali uma setinha porque ele tem duas classes alinhadas aqui. O static demo tem uma variável x e uma y, onde a y é estático, certo? Aí tem o método, que é público, soma, onde está somando essas duas variáveis. Aí aqui embaixo tem um sdemo, que tem um main, né, pra gente poder testar e utilizar essa classe, né, esse objeto, né, do static demo. E aí, pelo que eu tô percebendo aqui, ele tá instanciando dois objetos dessa classe. Tá alterando o x, certo? Perfeito. Por quê? Ai, perdão, dei uma bocejada. Não, normal. É que eu dei uma cochilada antes Uhum. pra descansar um pouquinho. Tinha vindo do treino de manhã. Mas enfim, aí essa variável aqui, ela é variável, né? Então eu posso alterar ela. E ela tá pública, então eu tô alterando aqui. Sim. Depois eu tô printando. E aí aqui a variável estática é compartilhada. Eu só tô alterando o y. Direto da classe aqui, ó, tá vendo? Sim. Static.y, não é nem. Tô dando direto, não é nem da Você não instância. precisa criar uma instância para poder alterar ela. Vamos Né? ver, mas eu tô curiosa pra ver o que vai dar aqui, porque aqui eu tô instanciando direto da classe.
não é nem da instância Hum. dos dois objetos, ó. Certo? Eu tô alterando direto lá. E eu tô fazendo uns cálculos depois. E o que eu queria era imprimir aqui, ó, o que tá vindo no Y. Pra ver se alterou, né? Deixa eu ver, eu alterei. E depois chamei a soma dessas instâncias. Essa é a minha curiosidade. Certo? Mas como ela é estática, você vai conseguir fazer esse print line aí? Do Y a partir da instância? Eu acho que eu vou conseguir imprimir, sim. Né? Ele não deu erro aqui. A questão é ver se ela vai alterar dentro da instância, porque eu tô alterando direto da classe. Sim, E sim. aí, quando eu imprimir aqui as instâncias dos objetos, eu quero ver o valor que tá. Provavelmente vai alterar, né? Sim. Que loucura. Vamos ver aqui. Porque ele só vai fazer o cálculo, mas pra gente ver que mudou. É, realmente mudou. Não, mas ó. Aqui imprimiu 100. É. Aqui, ó. Os X. Certo? Aí eu alterei o estaticamente 19 aqui e Ele, imprimi os dois, ficou 19 sim. Você lá imprimiu da dentro. classe e alterou das duas instâncias OB1 e OB2. Exatamente, tá vendo? Aí Sim, sim. depois o cálculo mudou aqui, ficou desse jeito, 29 e 39. Depois eu alterei direto da classe a variável estática para 100. Ele imprimiu os dois objetos com 100, com y100 que ele alterou lá direto. E depois mudou o cálculo para 110 e 120. Olha que coisa, né? Então, o perigo de ser estático é esse. Se você quiser alterar lá, você pode. E vai mudar para todas as instâncias. Sim. Então, esse é o risco Static Demo. Agora vamos ver o Static Match. Essa é a questão das variáveis, né? Static Sim. Match é o do método estático. Aí temos uma variável val 1024, variável estática também. Aí temos um método valdiv2 que só divide por 2 aquela variável e retorna um int. E aqui tem a classe aneada sdemo2, aqui chamando a variável e chamando o método, o mesmo método. Só que aqui, ó, antes de chamar a segunda vez, ele alterou o val para 4. Então, o val antes era 1024 e ele passou para 4 aqui, porque como ele é variável estática, ele vai alterar, né? Como a gente já viu. E depois ele vai tornar 4 dividido por 2, vai dar 2, né? Sim. Vamos ver. É isso aí. O que a gente pode entender desse exemplo aí? Quer falar? Adri. Oi? O que você entendeu desse exemplinho aí? E aí é porque ele está demonstrando, né, que esse método aí, para mim, ele é imutável, né, conforme o valor. Foi isso que eu entendi. É, da mesma forma que a gente pode Né? acessar os membros estáticos, né? A gente também pode Sim, acessar
os Na métodos também. realidade, né, eu acho que esse método estático, eu não consigo subscrever ele em outra classe, consigo? Se eu tivesse uma outra classe aí, é, e quisesse alterar que em vez de, né, fosse dividido por 2, fosse por 3, ele permitiria? Só se você fizesse um extendes. Não, extend vai estender. Né, não daria, não. Eu acho que não Só se daria eu, também. só se eu fizesse uma sobrecarga aqui na própria classe, né? Tipo assim, de ver. 2 passando, sei lá, int divisor. Só se eu fizer um método assim. Entendi. Aí. Porque como ele não é main, se eu fosse estender, ele ia ter o mesmo comportamento. Só se eu fizesse ele uma classe abstrata, uma interface, para mim poder Alterar ele. Conseguir isso, alterar. implementar, né? Implementes Aham. ali. Mas é isso. Mas eu posso chamar de qualquer lugar. Sim. Se esse 2 aqui fosse uma variável estática, eu poderia alterar, né? Eu poderia fazer Sim. assim. Esse divisor. Aí eu botar 2, o default dele ia ser 2. Mas e se eu quisesse alterar ele aqui depois, que nem eu fiz com 4 aqui. Aí eu altero o divisor para que número que você falou, era 3. Era 3. Ele vai ter que dar um número quebrado, Sim, aí eu não sei se ele está provavelmente. preparado, porque é tudo int. Se bem que ele vai, acho que faz a conversão, né? Não sei. Eu acho que eu vou ter que dar um, vou fazer ele retornar um double, que daí ele vai ficar quebradinho. Uhum. Ah, Eu acho porque ele não. Não, ele não apresentou que. Como que fala? Como acho que val. O val é inteiro, não é? o val inteiro. Tem um negócio de conversão de tipo. Só se eu botasse o val double também, daí ele ia. É que ele ia apresentar, né? A fração que deu. É, um, troquei ali. Ó, agora sim. Isso. Perfeito. Aí ele suportou. Senão ele ia arredonda. É, Mas ele beleza. trata como se fosse um double, mas sem a parte fracionária, né? Vamos colocar assim, que é por isso que ele deu ali os pontos zero. É. Mas é isso, é uma forma de. Bom, se eu quiser ter uma classe que tenha cálculos que é de forma genérica, assim, que eu possa alterar, né? É a mesma fórmula, mas se eu quiser alterar esses valores, eu posso colocar eles estaticamente, porque daí eu consigo alterar os valores do meu cálculo aqui, da minha calculadora aqui. Isso. Beleza. E dá pra colocar o método também estático. Beleza. Vamos pro. Ah, tem esse tal de static error também, que a gente não viu aqui. Vamos dar uma olhada. Static error, cadê? Vamos entender em que situação que ele produz o erro. Uh, aqui, ó.
tenho um estático. Static error. Tá, mas quem que executa esse static error? A gente fez executar? Eu acho que não. Static block. Aí já é outro. Já é outro exemplo. Mas esse erro aqui eu não tô executando, né? Porque ele tá dizendo o seguinte. Eu tenho uma variável deno inteiro estática. E tenho uma variável val aqui, tipo que nem aquele outro. E daí eu tenho um método estático retornando o valor dividido um pelo outro, mas é mais ou menos o que a gente tinha feito ali no outro, né? Mas aí tá as duas como sendo estática, né? Acho que se você tirar a palavra estática de demo, ele vai ficar vermelhinho, não? Porque Erro. senão, do jeito que está declarado aí, tanto o demo como o val é estático para mim, É, sim. Mas aqui ele tá dizendo né? que o erro é o método estático não poder acessar as variáveis de instância. Não, então, se você tirar a palavra static de demo, aí ele torna uma variável de instância. E Ah, aí ele sim. fica vermelhinho. Entendi. Ai, Né, na nem é realidade, não é de demo, né? Ou de demo ou de val, né? Se você de tirar qualquer a um, é. palavra static. Aí ele Isso. não compila porque ficou algo estático tentando acessar algo que depende de Isso mesmo. instância. Isso mesmo. É que eu acho que na hora que eu copiei o código aqui, eu botei para poder compilar e mas é Sim, esse problema aí que a gente tinha que simular mesmo, ó. Ele não deixa nem compilar. sim, Beleza? E é isso beleza. aí. É que se eu para mim deixar o código real, eu teria que comentar aqui, daí ele vai dar erro. Então vou deixar com. Não, aí é que tá, né? Uhum. Retirar Ou então static. você duplica ela como instância comentada e deixa ela, É, eu vou botar né? no comentário aqui, retirar static e retorna a variável distância, né? E Isso, aí a isso, pessoa sabe que é pra testar isso. isso. Beleza, vamos pro próximo tópico. Os membros estáticos. Agora a gente vai ver os blocos estáticos, que era o próximo. Oh, é curtinho, a gente já tem esse exemplo pronto. Você quer ler, Adri? Me ajuda aí. Sim, blocos estáticos. Definição. Um bloco estático é um trecho de código que é executado quando a classe é carregada pela primeira vez pela JVM. É utilizado para inicializar variáveis estáticas ou realizar tarefas que precisam ser concluídas antes que a classe possa ser utilizada. O propósito pode ser usado para executar inicializações importantes, como estabelecer conexões ou calcular valores iniciais. Útil para preparar a classe antes de qualquer instância seja criada, ou antes que métodos estáticos sejam chamados. Execução. O bloco estático é executado apenas uma vez, logo que a classe é carregada, antes de qualquer outro bloco relacionado à classe. Ele, ele é executado mesmo que nenhum objeto da classe seja criado. Aí aqui a gente tem um exemplo, né, de um código com um bloco estático. Isso. Aí, Aí, ah, quer continuar aqui? Pode termina continuar. de, né, terminar aqui, né? Isso. A mensagem Insight Static Block mostra que o bloco estático foi executado antes da criação do objeto Static Block. Os valores root_of2 e root_of3 são calculados no bloco estático e estão disponíveis antes da execução de qualquer método ou construção de objeto.
Vantagem dos blocos estáticos. Garante que certas inicializações sejam feitas de maneira segura e no momento adequado, antes que a classe seja utilizada. Uso comum. Iniciar variáveis estáticas complexas ou executar configuração inicial de recursos que a classe precisa. Isso aí. Vamos lá para executar esse static block. Então, vamos ver. Que tem uma palavra, a palavra reservada static Sim. aqui no bloco, ó. Diferente, né? Já tinha É, visto isso aqui? em algum momento da vida já, mas nem me lembrava. Né? Bloco estático para inicialização. Aí Ok. ele meio que. Como assim para inicialização? Porque não é a mesma coisa que um construtor, né? Mas Sim. ele chama antes do construtor, ele chama depois. Então, a gente vai descobrir, eu acho. Vamos ver. Aqui eu tô usando, chamando, instanciando, né? Sim. Essa static block aqui, essa classe, tem duas variáveis estáticas double. Tem esse bloco de inicialização que tá printando e tá fazendo um cálculo aqui usando a classe math sqrt. O que que faz esse sqrt mesmo? Deixa Não eu estou ver. enganada. É raiz quadrada de 2 e raiz quadrada de 3? É isso? Eu acho que pode ser. Deixa eu ver aqui. Returns round a positive square. Eu acho que deve ser. Square e o root é isso mesmo. Ele vai. Square No root final das contas, eles querem fazer o quê? Inicializar. Nossa, mãe. Peraí. Inicializar, né? As variáveis estáticas, né? Uhum. Raiz de 2 e raiz de 3, né? Que é o root of 2 e o root of 3, Aham. com esses valores aí que ele retornar desse método, né? Da classe math, Uhum. sqrt. É isso. Aí o construtor ele só tá printando a mensagem. Não tá fazendo Isso. nada. Que Sim, normalmente sim. a gente usa o construtor para inicializar, né? Mas aqui ele Sim, tá usando esse bloco. Então vamos ver qual é a ordem das coisas que ele vai fazer. Porque se ele tá chamando. Se eu instanciar essa classe e ele imprimir esse inside static block primeiro do que esse inside constructor, então quer dizer que ele vai executar isso aqui primeiro. Se não, é o contrário. Ou ele executa é. depois. Eu acho que ele vai executar primeiro, pelo que a gente leu, né? No resumo, porque senão poderia dar problema se você tentasse acessar, né, essas variáveis estáticas antes de criar a classe. Hum, Então, se você trocar aquele sysoutput depois, né, para antes da classe, e ele não tivesse essa inicialização, possivelmente ele daria algum problema. isso aí a gente pode testar também com erro, Sim. dando erro. Ah, olha aí, ó. Olha lá. Ele executou um inside static block antes do construtor. Isso. E aí, justamente, né, apresentou, né, o conteúdo da raiz quadrada de 2 e de 3. Interessante. Ele executa antes. Beleza. Como é que eu simularia o erro? Tenta passar a linha 23 para antes da criação do static block. Só isso. Só para a gente ver se isso é o suficiente para gerar o erro. A linha 23, lá no meio. Ah, não vai dar porque eu não tô com. Eu acho. Ah, entendi. Vou imprimir antes de inicializar. Imprimir antes E, de e inicializar a classe. aqui eu Porque, tô em chamando. tese, ele não vai dar erro porque ele está definindo essas variáveis como sendo estáticas. Ah, Mas ela não foi inicializada. ele vai dar zero, eu acho. Vai estar zerado. É porque ele não é null, né?
Essas variáveis são primitivas, então ela não tem nulo assim para dar no pointer, né? Vai estar zerado, eu acho. Ah, não. Ai, que engraçado. Gente, mesmo feito. Ah, mas tá certo, né? Acho que foi uma nota. Ele fala, né, que antes de fazer qualquer coisa, ele vai executar o bloco estático. Mesmo assim, ele continua executando o estático antes e depois lá o consultor depois. É, Então ele já inicializa, não tem esquema ali. Se eu botar não, não. o bloco estático, ele vai. Se eu Isso, chamar aquela classe, já era, já inicializou. isso. Muito legal. É legal mesmo. Talvez, então, último teste, ô Gisele, comenta o bloco estático, então, pra gente. Ver o que, que acontece nessa situação. Ah, é, daí eu acho que ele não Aí agora ele vai dar alguma coisa. vai dar zerado, eu acho, os valores. Ele não vai dar erro, mas. Que aí ele É. é gerado. É, perfeito. Zerou É isso mesmo. e não inicializou. Sim, sim. É, é isso. Muito melhor botar no bloco estático, inicialização, se já que tu vai fazer uma classe que tem métodos ou variáveis estáticas, né? Beleza, Eu acho. legal. Legal. Estamos aprendendo uma coisa nova do Java, que deve ser antigo, uma coisa antiga já que pra mim é novo. Não conhecia. Legal, esses blocos estáticos. Não esquece de voltar, né, as saídas, né, para depois da criação no Ah, é, finalzinho. senão vai ficar É para ficar igual o exemplo, né, bonitinho. de teste. Isso, voltou aqui pra a gente só bagunça aqui o código pra estudar, né? Sim, sim. Aí, agora temos aqui o tente isso com a classificação rápida e depois classe em alinhada que a gente já tá vendo. Na verdade, isso aí é um exercíciozinho, né? Uhum. Vimos blocos estáticos. Tá aqui, ó. Eu colei pra cá pra resumir, porque ele já dá o código aqui tudo bonitinho, né? Explicando. E aí aqui eu botei o resumo só explicando aqui. Eu vou Perfeito. ler aqui o Tente Isso, classificação rápida. No capítulo 5 você viu um método de classificação simples. Deixa eu ver aqui. Chamado classificação de bolha. Foi mencionado naquele momento que existem classificações significantemente melhores. Aqui você desenvolverá uma versão de uma das melhores, a classificação rápida, que é o Quicksort. A classificação rápida inventada e nomeada por Carl Hoare é o melhor algoritmo de classificação de uso geral disponível atualmente. Não pude mostrá-lo no capítulo 5 porque a melhor implementação da classificação rápida se baseia na recursão, aí, né? Por isso que ele está falando agora. A versão que desenvolvemos classifica um array de caracteres, mas a lógica pode ser adaptada para classificar qualquer tipo de objeto. A classificação rápida se baseia na ideia de partições. O procedimento geral envolve a seleção de um valor chamado comparando e depois é feita a divisão do array em duas seções. Todos os elementos maiores ou iguais ao valor da partição são inseridos de um lado e os menores são inseridos de outro. Esse processo é repetido para cada seção remanescente até o array estar classificado. Por exemplo, dado o array FEDACB, nossa que nome, e,
E usado o valor D, comparando a primeira passagem da classificação rápida, reorganizaria o array como mostrado a seguir. Ah, tá. Ele é um array de. Aqui que tá. E ele ordena um B, C, A, D, F. Mas não sei que ordem que é essa que ele tá fazendo aqui, porque tá meio. Esse ordenamento tá estranho. Será que é isso mesmo? É inicial. F, E, D, A, B, C. B, Pelo C. que eu entendi aqui, né? é, o inicial representa como que estava o array antes de qualquer processo de ordenação. Ah, é um ao Aí contrário do tem a outro. primeira passagem, na primeira passagem ele fica com BCADF, mas ele ainda não terminou de chegar na conclusão de Não, mas ordenar tudo. é. Olha só. Ele botou. É que eu tava achando que tinha a ver com a ordem alfabética, mas não tem a ver. Olha só. Essa palavra aqui, que não quer dizer nada, né? Ele podia usar uma palavra real, né? Sim. Mas aqui ó, é o contrário dela, ó. Tá o contrário. F, E, D, A, C, B. Então é o contrário. Ele tá classificando. É, ele tá classificando, não. Ele tá mudando a ordem, como se fosse uma fila. Aqui a fila tá ao contrário das letras. Agora eu entendi. Mas eu acho que no final vai ficar ABCDEF. Não, acho que não. Acho que é isso mesmo. Uhum. Ah, ele tá meio que. Querendo ou não, ele tá mostrando o efeito de uma fila aqui, numa uma fila. Eu botei primeiro. Se eu colocasse A, B, C, D, E, F, ele ia retornar ao contrário. Né? Mesmo se tivesse na ordem alfabética, ele ia retornar ao contrário aqui. É o que tá fazendo. Comparado. Vamos ver. Será? Vamos ver, vamos executar ali. Só que eu não terminei de ler, né? A TDAH aqui, TDAH aqui passando. Alguém entrou. Entrou. Olha aí, a Railane, boa tarde. Que Oi, bom oi, ter boa você. tarde. Eu tô um pouco atrasada, mas tô aqui acompanhando. É isso aí. Vamos participar aí também. A gente tem mais um item para ver. Estamos aqui no final do Quick Sort, aqui, que é a classificação rápida. E aí eu tô lendo aqui essa partezinha, que esse processo é então repetido, né? Que ele é recursivo para cada sessão. Isto é, BCA e DF. Como pode ver, o processo é essencialmente recursivo em sua natureza. Na verdade, a implementação mais limpa da classificação rápida é recursiva. Você pode selecionar o valor do comparando de duas maneiras. Pode selecioná-lo aleatoriamente ou chamando a média de um pequeno conjunto de valores tirados do array. Para obter uma classificação ótima, deve selecionar um valor que seja exatamente no meio do intervalo dos valores. No entanto, não é fácil fazer isso na maioria dos conjuntos de dados. O pior caso é quando o valor selecionado está em uma extremidade. Mesmo assim, a classificação rápida será executada corretamente. A versão da classificação rápida que desenvolveremos seleciona o elemento do meio do array, como comparando. Ele pega assim um array e vai pegando do meio para as pontas, eu acho, para ficar comparando, né, as posições ali. Sim. Aí ver QS demo Java. Aí que é esse tal de quick sort, né? Quick sort é mais comum a gente vê por aí. E que é um algoritmo, né? Um tipo de algoritmo. Uh, um dos algoritmos de classificação mais eficiente e amplamente usados, inventado por Carl Huari, baseados no conceito de partições, onde o array é dividido em seções que são recursivamente classificadas, mais eficiente, que é a classificação de bolha, e de outros métodos simples que a gente já viu aqui, a questão da bolha.
um exemplo usando a bolha, um anterior, né? Aqui a gente está usando o Quicksort. Funcionamento. Valor de comparação pivô. Escolhe um valor como referência pivô e organiza um array em torno desse valor. Os elementos menores que o pivô vão para um lado e os maiores vão para o outro. O processo é repetidamente recursivo para cada seção até que o array esteja completamente ordenado. Então vamos ver esse Quicksort, que é o KSDemon, que está aqui. Ops. KSDemon aqui, ó. Vamos executar ou vamos fazer a leitura antes. Olha, ele é pequenininho, né? Ó. Ele é pequenininho. Tem um main aqui com um array. Só que ele tá usando aqui, nesse caso aqui, ó. Tá usando outras letras, né? Tá nessa ordem. D, X, A, R, P, J, I. Aí ele imprinta aqui a array original. Vai printando. Depois. Ah, tá, mas tem essa classe Quicksort aqui que a gente não viu. Ela que tem toda a lógica. É o que tem toda É a a chamada- lógica. chamada O de- do algoritmo. Aí já é mais chatinho aqui. Eita! Ih, lascou agora. Aqui que tem o que interessa. Mas assim, esses algoritmos já são conhecidos. É que nem fórmula matemática. Se não me engano, me corrija se eu estiver errada, né, Adri? Não, Se tá botar certo, né? Se botar no É. Google lá, a gente vai achar o algoritmo, né? Tem Sim. que ainda colocar na linguagem que a gente vai usar. Correto. Tá E correto. aqui a classe já tá fazendo isso, né? Já tá pronto, né? Na verdade. Se não me engano, ali no livro. Aqui, ó. No livro ele já deu, né? Então, Sim. a gente só tá copiando e tá utilizando ele. Mas a gente fez o Quicksort do método bolha antes, que para quem quiser dar uma olhada, tá lá no repositório. E esse aqui tá sendo melhorado, certo? Usando o Quicksort, que segundo o livro aqui tá dizendo que é o melhor algoritmo nesse sentido, para classificação rápida. O que é classificação rápida mesmo? É o Quicksort que fala, a tradução é classificação rápida, mas é nada mais do que uma ordenação, né? É uma forma de ordenar as coisas ali, uma ordem. Sabe do que os outros métodos, né? Que nem esse bolha, porque ele sempre pega a metade do problema, né? A É ideia diferente. dela, né, do Quicksort é fazer isso, né? Ele vai dar É. metade para os cantos do meio e vai indo até o Isso. final de uma Isso. lista, né? E como ele é recursivo, né? Ele sabe onde que ele parou e tem que continuar depois fazendo do outro lado, vamos colocar assim, né? Isso Agora, aí. Uma dúvida. Como que funciona isso na prática, no dia a dia? Tipo, seria quando eu faço, por exemplo, uma busca, eu peço alguma coisa para o back-end, ele vai lá no banco de dados e aí ele utiliza esse algoritmo para retornar essa informação? Ou não? Porque eu não entendi qual a prática do uso desse algoritmo, sabe? Um exemplo prático. Pensa que tu tem uma lista e tu precisa ordenar ela de alguma maneira, né? E aí ele tá usando esse algoritmo para ordenar do meio da lista até o final. E ele, teoricamente, é mais rápido para fazer esse tipo de coisa. É mais... Ou procurar... Não é para procurar. Não é para... parece, né? Pelo que eu vi, é para classificar. É para ele fazer uma classificação, mas não é para pesquisa, né? Segundo, por exemplo, assim, eu vou lá e vou achar um número. Não é para isso, né? Mas eu acho que pode confundir por causa do nome, sorte, né?
O sort é uma ordenação, é que nem assim, ordem alfabética, né? A gente vai lá numa lista, tem o Joãozinho, a Maria na turma, e eu tenho que ordenar em ordem alfabética o nome dos alunos dessa lista. Aí tu vai usar um método lá para ordenar de ordem alfabética, classificar ele em ordem alfabética. Mas o Quicksort é mais ou menos isso, só que ele faz do meio pro final. Só que eu também fiquei em dúvida se ele vai ficar em ordem alfabética aqui. Eu acho que não. Não seria para pesquisar itens aqui dentro, né? Mas Não é esse o seria objetivo. para ordenar. Ele não pesquisa, mas ele É, retorna para você o resultado de forma ordenada. vamos ver aqui, vamos parar de devanear e vamos ver o resultado do Quicksort. Aqui nós temos né, para ver realmente na prática, temos esse array aqui, ó, com DX, ele tá assim, o original. E aí depois sorted, que seria classificado, né, depois, ele tá em ordem alfabética. A, D, I, J, P, R, X. Ó. Aqui ele ordenou, certo? Na ordem alfabética, né? A, B, C, D, F, G, H, I, J, P, R, X, E. Tá ordenado. Em ordem alfabética. Essa é a classificação que ele usou aqui, né? Só que, pelo que a gente entendeu, ele vai do meio aqui. Ele deve ter pego o R. E aí ele vai comparando o R com P, o R com A. E vai separando os maiores para um lado, o menor para o outro, até ele ordenar todos. Que complexo, né? Essa lógica. E tá tudo tá sendo Mas feito. pelo fato dele dividir o problema seu pela metade, ela é mais eficiente. E aí Isso, você não precisa toda hora percorrer o seu array inteiro para saber qual que é a posição exata que você tem que colocar. isso. Como é que a gente vai fazer? Como é que a gente faria isso, né? Vamos lá. É, Como é que a gente fazia se a gente tivesse o Joãozinho, a Maria, a Camila, né, os nomes todos para ordenar manualmente, né? Uma lista de nomes. A gente ia pegar os papelzinhos, tudo ia fazer o quê? Como? Comparando que a gente sabe a ordem, a gente ia fazendo olhando, né? Ia colocando o A, o B, o C, o D na ordem. Mas provavelmente a gente ia passar toda a lista várias vezes. Toda a lista várias vezes, né? Do início ao fim, para ir encaixando eles em ordem. Certo? Aqui ele faz a lógica de dividir. Dividir para conquistar. E é meio complexo, porque ele tá usando array, né? Como são tudo um array de caracteres. Então, para quem tiver interesse em estudar o algoritmo, é esse aqui, ó. Ele tá recebendo left e right. Right menos 1. Tá recebendo. E ele chama ele mesmo. Aqui no sort. Aqui dentro ele chama ele mesmo. Esse método estático aqui, KS. Eu não vou fazer a leitura aqui com vocês do método Quizsort, porque isso é um algoritmo, né? Quem tiver mais interesse mais a fundo para estudar esse algoritmo, mas ele não serve para pesquisa, né? Não é pesquisar dentro, ele tá classificando mesmo. Ele tá meio que ordenando as coisas de algum jeito. Ele não tá pesquisando, né? Tipo assim, onde que tá o P aqui dentro, né? Não é para isso. Não é para consulta. Beleza? Deve ter um algoritmo para isso. Para consultar, né, por exemplo.
Aí ele vai dividir para conquistar, para atingir o objetivo da pesquisa, por exemplo. Eu não sei se ajudou ali a questão da Railane, mas para ela entender na prática como que funciona o Quicksort aqui. Mas é para isso, é uma classificação mesmo. Não é para consultar um valor, né? Ali no sistema. Quando eu preciso ordenar alguma coisa. Então seria mais ou menos isso. Eu tenho uma lista, uma listagem, né? E eu quero ordenar ela de modo rápido. Tá aí um algoritmo. Beleza. Aí deve ter uma regra, né, para isso, né? Eu vou ordenar como? Aqui no caso está usando ordem alfabética. Mas se você quiser ordenar por quantidade, né? Por exemplo, pode ser por quantidade, valor de quantidade, menor, maior preço. Vamos lá, vamos pensar um exemplo real ali. Eu tenho um carrinho de compras ou uma pesquisa, sei lá, uma lista de uma loja. E sabe aquele botãozinho que fica lá, ordenar para o maior ou menor? Sempre a gente vê, né? Ordenar por decrescente e crescente ali os preços pra gente dar uma olhada. Provavelmente deve dar pra gente usar Quicksort para ordenar por preço. Deve dar. Só não sei como. Só não sei como faria. Mas deve dar pra usar esse algoritmo aí. Beleza? É isso. Que é um modo de comparação aqui, o funcionamento do Quicksort. Vamos pro último item aqui, que é de hoje, que é a classe aninhada. Queres ajudar a gente a fazer a leitura, Railane? Aqui desse item? Ele é pequenininho, ó. Como que funciona? Eu leio mesmo? Isso! A gente tem o resuminho, né? Aqui no blog. Aham. Se eu quiser, eu posso posso passar o link ou você pode ler aqui na minha tela mesmo, se você estiver conseguindo enxergar direito. Não, tô conseguindo. Então Beleza. tá. Introdução às classes aninhadas internas. Definição de classes aninhadas. Classes aninhadas. Classes declaradas dentro de outra classe. Introduzidas a partir do Java 1.1, não estavam disponíveis nas versões anteriores. Legal. Escopo. A classe aninhada não pode existir independentemente da classe. A classe aninhada não pode existir independentemente da classe externa. O escopo é limitado à classe que a contém. Tipos de classes aninhadas. Dois tipos de classes aninhadas. Classes aninhadas podem ser declaradas como static ou não. Classes internas. O foco do livro, não estáticas, tem acesso direto a variáveis e métodos da classe externa. 3. Uso de classes internas. Propósito. Proporcionar serviços que são utilizados apenas pela classe externa. Exemplo, uma classe interna, inner, é usada para calcular o mínimo, máximo e média de um array contido na classe externa outer. Outer.java, local class demo. Esse aqui são os exemplinhos. Ficou meio junto aqui, deixa eu só resolver aqui, ó. Que tem... Ficou meio juntinho aqui pra ler. Ou seja, eu vou ajustar aqui. Coisa da limitação do blog. É isso, né? Eu não entendi a partir do classes... Eita, do 2. Eu acho que agora eu confundi um pouco mais. Tipos de classes aninhadas. É isso, confundiu. Tá. Não sei se ficou... Não ficou mais negrito ali a parte, né? Que deveria. Classe interna. É que assim, ó. Vamos lá, vamos pro código. Vamos direto pro código, daí a gente consegue enxergar melhor. Deixa eu aqui, classe interna.
classe aninhada. Assim, a gente tem uma classe, vamos lá, alter. É que classe aninhada é tipo algo dentro de alguma coisa, né? Então, Isso é uma classe dentro da outra. Na verdade, ah, é bem simples aqui. Deixa eu fechar os outros exemplos. A gente, inclusive, até já fez aqui, ó. Por exemplo, aqui a gente tem esse static demo aqui que a gente estava mostrando antes. Temos uma classe aqui, certo? Nesse mesmo arquivo, static demo. E temos o sdemo aqui embaixo. Isso é uma classe aninhada. Nós temos uma dentro da outra, certo? Ó, static demo class dentro do mesmo arquivo do sdemo. Beleza? E aqui no sdemo, que é essa classe aqui aninhada dentro, ele tá acessando essa aqui de cima. Ó. Opa, deixa eu eu pintar tinha aqui. entendido que era declarar uma classe dentro de uma outra classe, como se esse static demo ficasse dentro de sdemo. É, mais ou menos. Não, não fica dentro. Elas ficam. É, não deixa de. Tá no mesmo arquivo. Nesse caso aqui, tá no mesmo arquivo, né? Vamos ver tem um outro exemplo que fica esse uma dentro da outra, que nem no caso aqui, ó. Vamos ver. O alter que mencionou ali, tem um alter e tem. Deixa eu ver aqui. Local class demo. Acho que é esse exemplo aqui. Ó, aqui a gente tem uma realmente dentro da outra. Dá pra perceber? Dá. É. Porque quando ele falou a classe aninhada, eu pensei um dentro do outro. Isso. Igualzinho esse exemplo aí. Tem essas duas situações. A gente tem ali a situação dentro da classe, duas classes dentro de um arquivo, e temos aqui uma classe dentro da outra, mesmo também, aninhada. Então aqui, ó, eu tô colocando aqui o mouse aqui na Showbits, que tá dentro do main dessa local class demo, certo? Então eu tô declarando uma classe aqui dentro mesmo. E depois eu tô utilizando ela aqui embaixo, ó. É claro que eu não vou botar esse código lá pra cima, senão porque ele não vai dar errado, porque eu não criei a classe antes, então eu tive que criar a classe antes e depois utilizá-la aqui embaixo. Vamos executar aqui, vamos ver se tá rodando. Ó, tá rodando. Então, aqui ficou claro, né? A gente conseguiu enxergar. O que ele tá fazendo esse show bits? Tá imprimindo os bits ali de algum número. A gente já viu mais ou menos esse. Né? Eu acho que a Adri tava nos encontros anteriores. A gente já viu mais ou menos essa parte de deslocamento, operador. Enfim, aí provavelmente esse exemplo aqui a gente já viu antes. Ele tá imprimindo os bits, né? Do número aqui, no caso 8. Aí eu tô instanciando as show bits e tô dando um show aqui. Mas eu tô chamando ele várias vezes. Eu tô dentro de um laço for de 0 até 9, se eu não me engano aqui. De 0 até 9, então 10 vezes. Aí ele chamou aqui 10 vezes, ó. Provavelmente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E aí foi imprimindo os bits, certo? Só que aqui o exemplo é para mostrar que eu tô criando essa classe showBits dentro de outra. Tá claro, né? Se não era, achavam que não era possível, é possível. Só que não é muito comum, né, fazer isso. Por quê? Porque eu não vou poder usar, provavelmente eu não vou poder usar essa classe aqui em outro lugar, né? Ou vai ficar meio complicado. Se eu colocar ela separada sozinha, fica mais fácil de eu poder reutilizar ela, né? Não é uma boa prática, tem que ver bem o porquê utilizar
uma classe alinhada, mas às vezes faz sentido para ficar mais separado o código, para ficar mais limpo, usar assim desse jeito. E aqui, esse nested class aqui, ele tá fazendo o que ele tá acessando de outro arquivo, né? Em vez de usar a classe aninhada, ele tá usando de outro arquivo mesmo. Só que esse alter tá fora, vamos ver. Tem um alter aqui, tem um consultor, tem um método analyze. E tem uma inner aqui, ó, tá vendo? Dentro de alter tem uma inner, uma classe interna. Não é nem fora, que nem... e é diferente, eu lembro desse KSDemo aqui. Cadê? Tem um exemplo aqui que eu tava... Eu acho legal mostrar pra ver as diferenças. Qual era que eu tava mesmo? Essa aqui, ó. Olha a diferença, esse aqui tá fora, ó. Fechou a classe aqui, fechou. Não tá dentro de uma dentro da outra. Tá separado. Só que eles estão no mesmo arquivo. Nesse aqui, tá um dentro do... Se não me engano... tá tudo dentro da outer, ó. A inner tá dentro da outer. Tem essas diferenças. Então... Essa inner aqui eu tô usando dentro do método analyze, que é uma classe interna. Aí eu criei uma instância de inner aqui dentro, certo? Aí tô imprimindo aqui o max. E esse inner aqui, pelo que eu tô vendo, provavelmente que a gente tá percebendo, só cálculo, né? Ele vai pegar e vai calcular. Só que ele tá usando as variáveis do que? Dessa outer aqui. Dessa de fora. Beleza? E aí tem essa classe aqui, o nested class demo, pra quê? Pra chamar, né? Pra executar, só pra gente poder testar ela. Vamos ver? Aí ele imprimiu, ó. Chamei, instanciei a outer, passando um array de números, de inteiros. E depois chamei o método analyze. Esse método analyze instanciou a inner class, que é essa aqui que está dentro da outer. Para quê? Para fazer os cálculos, certo? Desse array aqui que ele usou no consultor. E aí fica meio embolado para fazer a leitura, fica um pouco meio embolado, né? Mas a gente sabe que é possível fazer isso agora. Já tinham visto desse jeito, código assim, com classe alinhada, com classe interna. Aqui a gente viu esses exemplos, eu acho que era isso, né? A outra a gente viu, e o local class demo. Acho que é isso. E temos essa outra opção de classe, uma no mesmo arquivo, mas elas estão classes separadas, né? Aqui eu fiz um sdemo aqui dentro no mesmo arquivo, onde eu estou usando essa aqui de fora. Só que ela não é uma dentro da outra. Só estão no mesmo arquivo. E aqui tá uma dentro da outra. E aqui também tá uma dentro da outra. Showbits tá aqui dentro. Beleza, meninas? Alguma dúvida, algum comentário sobre... Vocês querem comentar? Pra mim, beleza. É porque pra mim é tudo novo em Java, né? Então, eu sabia só fazer um print em Java. Daí é legal ver como é que funciona. É isso aí. A gente vai aprendendo, estamos aqui aprendendo juntas. Meninas, essa parte aqui nem eu sei. Assim, mesmo trabalhando no projeto já há um tempão,
Não é uma coisa muito trivial, mas é interessante a gente saber que dá pra usar, né? Dá pra fazer algumas coisas. Porque quando vê, faz sentido a gente programar e fazer as coisas do jeito ali. Muita coisa hoje foi Quicksort, né? Que é uma, é uma base já de um algoritmo, né? De classificação aqui, que nem diz. Pra gente entender, teve classe alinhada, teve membros estáticos, que a gente viu, membros estáticos de membros estáticos de variáveis, membros estáticos de métodos. Então teve bastante coisa hoje, bem interessante. E só treino, né? Só treinando aqui pra gente. A gente já tá entrando já numas questões mais né, práticas aqui do livro. E é isso. Estamos aqui no capítulo de 6 aqui. Um pouco mais a fundo dentro dos métodos e classes. E provavelmente já vamos para a herança aí, o próximo capítulo. Mas a gente tem mais um encontro aqui. Deixa eu ver aqui a separação do conteúdo. Então, logo para ir para a herança já. Mas tem mais um. Aqui a gente fez a divisão. Tem mais um encontro aqui com a Marina, que vai ver o Varargues. Varargues não é muito comum, eu só vejo o Varargues no método main. Normalmente, é aquele Varargues no método main lá. Mas pode ser utilizado de outras maneiras, em algum. Isso aí a gente vai ver no próximo encontro com a Marina. Ou para quem não conseguir participar, pode ver o vídeo. E aí a gente tem o fim do capítulo. Tem mais 2 encontros aí. Para esse capítulo dos métodos aqui. E classes. Estamos no metade do livro, meninas. Estamos quase chegando lá. Continuem com a gente, estudando. Quem quiser, baixa o repositório. E se quiser também contribuir. Quem quiser contribuir aqui com um código. Tá bom? Beleza. Beleza. Boa tarde, meninas. Eu vou jogar lá no grupo o repositório para quem quiser baixar e ver esses exemplos aqui e executar na sua máquina. Para poder também aprender. Tchau, tchau. Tchau, Bom sábado. pessoal. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.